Do sepulcro eis que triunfante ressurgiu o Filho do eterno Deus, para dar-nos sua fé constante e ao fim levar-nos para os céus. Foi Jesus o Mestre sepultado, mas a morte não o pôde mais reter. Quem não tinha em si nenhum pecado, veio pelo pecador morrer. A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, hoje nós vamos colocar aqui para nossa querida Irmandade, irmãos, uma parte em que todo ano nós interagimos com a nossa querida Irmandade, e todo ano, irmão, tem nas escolas. E o servo de Deus ontem, o nosso querido irmão Hélio Bianco, atendeu o culto online, o culto da tarde, irmãos, e leu uma circular referente, irmãos, ao Halloween, irmãos. E nós vamos colocar esta circular aqui, irmãos, em forma de áudio. E logo em seguida nós vamos colocar a fala do nosso irmão Hélio Bianco. E juntamente com essa fala, irmãos, que é muito bom, a congregação que está no Brasil, irmão, é uma igreja que sempre fala o que está contido na Bíblia e aborda, irmãos, este assunto que Halloween, Dia das Bruxas, né? Como diz, mas é lá nos Estados Unidos, em outros países, mas aqui no Brasil também as escolas, eles celebram. E às vezes até, irmãos, valendo nota, irmãos. Ninguém é obrigado a participar, irmãos. Geralmente pede para ir fantasiado, pintando o rosto, né, irmãos? Veja bem, irmãos. Eu vou colocar esse áudio que é uma circular lida. Vamos pôr aqui? Caros irmãos, vamos lá. A paz de Deus. O Halloween tem suas origens em práticas pagãs, que eram rituais de adoração a vários deuses e superstições realizadas antes da chegada do cristianismo. Durante essa época, acreditava-se que os mortos poderiam voltar à terra na noite de Halloween, tanto para o bem quanto para o mal. Para se proteger dos maus espíritos malignos, as pessoas usavam fantasias e acreditavam que as abóboras pudessem afastar o perigo. Ainda que hoje o Halloween seja visto por muitos como uma simples festa de fantasias e diversão, sua origem está fortemente ligada ao ocultismo e a práticas que buscam se relacionar com forças espirituais malignas. O uso de fantasias e símbolos de morte e terror tem raízes nesses rituais, que envolviam tentativas de controle e proteção contra o mundo espiritual. O ocultismo é qualquer prática que busca poder ou conhecimento sobrenatural fora de Deus. Isso inclui feitiçaria, adivinhação, contato com espíritos e outras formas de invocar forças que não vêm do Espírito Santo. O Halloween, desde sua origem, está profundamente conectado a essas práticas. As tradições de usar fantasias para enganar espíritos, a decoração com abóboras e o próprio tema da morte e do medo são reflexos de uma ligação com o sobrenatural de uma forma que não glorifica a Deus. A palavra de Deus condena o ocultismo, e a Escritura Sagrada é muito clara sobre a rejeição de práticas ocultas. Em Deuteronômio 18, de 10 a 12, o Senhor adverte que não deve haver entre o seu povo quem pratique feitiçaria, consulte espíritos ou faça qualquer ato ligado ao ocultismo. Tais práticas são chamadas de abominação. Além disso, em Efésios 5:11, somos assim instruídos: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. O Halloween é uma celebração que exalta o medo, o sobrenatural e o oculto, e, como cristãos, devemos nos afastar dessas práticas, pois, por mais que o Halloween pareça inofensivo,
está enraizado em práticas que não condizem com a fé cristã. Instruímos a Irmandade e rogamos que aconselhem seus filhos a não participarem do Halloween, pois ele celebra elementos do ocultismo e do sobrenatural que vão contra os ensinamentos de Cristo. Como cristãos, devemos nos afastar de qualquer envolvimento com práticas que exaltam o mal, o medo ou forças espirituais que não são de Deus. Vossos irmãos em Cristo, Concílio dos Anciãos mais antigos do Brasil. Irmãos, vocês observaram aí a verdade sobre o Halloween, né, irmãos? Uma circular aonde sempre nós aqui colocamos para nossa querida Irmandade, tem os novos na graça, né? Mas o nosso irmão Hélio Bianco leu e explicou, irmãos. Vamos ouvir aqui, onde foi um culto maravilhoso, né? Que Deus deu para o seu servo. Os cultos online estão sendo, irmão, sempre foi maravilhosamente. Mas parece que agora a Irmandade está com mais comunhão. Não vamos deixar pessoas que pegam esses cultos e distorçam, irmãos. Tá bom, irmãos? Vamos ouvir aqui o que o nosso irmão Hélio Bianco explicou. Irmãos, na comunhão dos conservos, nós vamos ler para todos uma circular do ano passado, do dia 10 de outubro de 2024, que é sobre alguns esclarecimentos a respeito da festa que tem aí, chamada de Halloween, que na verdade é uma festa de origem pagã e que traz exaltação aos mortos, aos espíritos, ao ocultismo e coisas que, apesar de nas escolas dizer que é uma festinha inocente, folclórica, de um folclore do hemisfério norte, dos antigos pagãos celtas, mas por trás desta aparência de simplicidade, sem maldade, está a consulta aos mortos, o ocultismo e a bruxaria. Esse dia é o dia das bruxas, que eles chamam. Então a Irmandade preste atenção que a circular é autoexplicativa. E os irmãos e irmãs que são pais, têm os filhos na escola, aconselhem os filhos. Aqui vai fazer esse pedido, mas já estamos adiantando. Se for necessário conversar com professores, com o diretor de escola, com quem quer que seja, demonstra a preocupação, não com muito carinho, com muita educação. Irmãos, é isso que o servo de Deus disse, né? Fazer cultos aos demônios, né? Muita gente acha que é normal, né? Halloween, passou agora setembro, Cosme, Damião, que isso daí é normal, né? E quando o servo de Deus fala para ir conversar com os professores, não é ir lá, chegar no professor já brigando. Não, irmãos, com educação, dando bom testemunho, né? Falando para o professor, né? Que a nossa fé crê, né? Que esses atos não condiz a um cristão. Logicamente, até o diretor, o professor vai perguntar às vezes, né? O porquê. E quando se explica, irmãos, vai deixar um ponto de interrogação na cabeça deles. Correto, irmãos? Ah, mas vai perder nota. Não. Se eu não me engano, tem até por lei, tem até um formulário em que a pessoa assina e leva para o diretor ali, né? Falando que não quer essas tais, porque isso daí eles dizem que é cultura, mas não é cultura, é culto aos demônios. É a mesma coisa de uma pessoa
invocar no centro espírita quem já morreu. É culto aos demônios. Vamos ouvir mais um pouco, irmão. São com muito cuidado, dizer, nós não é que ignoramos, respeitamos quem faz, mas por favor nos entenda e respeite também nossos princípios cristãos de não participarmos com cerimônias, brincadeiras e qualquer tipo de celebração que tenha parte com ocultismo e bruxaria. Nós somos cristãos e os ensinos de Cristo e os apóstolos também nos rogam a fugirmos da feitiçaria, da idolatria e do ocultismo. Falando isto, todos entendem, e há o respeito e o direito de cada um de nós fazermos aquilo que entendemos dentro da nossa forma de obediência à palavra de Deus. Então eu vou ler aqui para todos ouvirem. Caros irmãos, a paz de Deus, o Halloween tem suas origens em práticas pagãs, que eram rituais de adoração a vários deuses e superstições realizadas antes da chegada do cristianismo. Durante essa época, acreditava-se que os mortos poderiam voltar à Terra na noite de Halloween, tanto para o bem quanto para o mal. Para se proteger dos maus espíritos, malignos, portanto, as pessoas usavam fantasias e acreditavam que as abóboras pudessem afastar o perigo. Ainda que hoje o Halloween seja visto por muitos como uma simples festa de fantasias e diversão, sua origem está fortemente ligada ao ocultismo e a práticas que buscam se relacionar com forças espirituais malignas. O uso de fantasias e símbolos de morte e terror tem raízes nesses rituais que envolviam tentativas de controle e proteção contra o mundo espiritual das trevas. O ocultismo é qualquer prática que busca poder ou conhecimento sobrenatural fora de Deus. Isso inclui feitiçaria, adivinhação, contato com espíritos e outras formas de invocar forças que não vêm do Espírito Santo. O Halloween, desde sua origem, está profundamente conectado a essas práticas. As tradições de usar fantasias para enganar espíritos, a decoração com abóboras e o próprio tema da morte e do medo são reflexos de uma ligação com o sobrenatural de uma forma que não glorifica a Deus. A palavra de Deus condena o ocultismo e a Sagrada Escritura é muito clara sobre a rejeição de práticas ocultas. Em Deuteronômio, no capítulo 10 e versos 10, 11 e 12, o Senhor adverte. Olha só, irmão, aí o Hélio Bianco vai dar uma lida, né? Logicamente, aonde está escrito, né, moço? Que o Senhor adverte, Deuteronômio. Então ali já é uma coisa indo mais, não pela pessoa, mas sim a congregação
colocando Deus acima de tudo e indo pelas Escrituras Sagradas, mediante as Escrituras Sagradas, para a nossa querida Irmandade entender melhor. Então, irmão, qualquer uma pessoa que for pegar até essa fala do nosso irmão Aribião, que vão pegar, logicamente, falando sobre bruxaria, eles vão querer dizer que nós demoniza tudo, que é uma coisa de criança, que é uma coisa que nós não deixamos os nossos filhos aproveitar a adolescência. Irmão, vamos ensinar no caminho certo. Os espíritos estão infiltrados em todos os lugares, até nos desenhos. Hoje em dia, na televisão, os espíritos estão ali assexuando criança, né, irmãos? Então vamos ouvir mais o restante. Que não deve haver entre o seu povo quem pratique feitiçaria, consulta aos espíritos e aos mortos, ou faça qualquer ato ligado ao ocultismo. Tais práticas são chamadas pela palavra de abominação diante de Deus. Além disso, em Efésios capítulo 5, verso 11, somos assim instruídos, abre aspas, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, fecha aspas. O Halloween é uma celebração que exalta o medo, o sobrenatural e o oculto. E como cristãos, devemos nos afastar dessas práticas, pois, por mais que o Halloween pareça inofensivo, está enraizado em práticas que não condizem com a fé cristã. Instruímos, portanto, a Irmandade e rogamos que aconselhe seus filhos a não participarem do Halloween, pois ele celebra elementos do ocultismo e do sobrenatural que vão contra os ensinamentos de Cristo. Como cristãos, devemos nos afastar de qualquer envolvimento com práticas que exaltam o mal, o medo ou forças espirituais que não são de Deus. Vossos irmãos em Cristo, Conselho dos Anciães mais antigos do Brasil. Deus seja louvado. Quem sente pode chamar outro hino. Amém. Então, irmão, aí o servo de Deus leu essa circular, nós já colocamos na voz aí. E, irmãos, isso é verdade, viu? Até falando de Halloween, Cosme e Damião, né? Vai chegar aí, logicamente, o Natal, que é outra, né? Outra parte que todos acreditam, que é Papai Noel, né? Esses negócios todos, né? Ovos da Páscoa. Então, irmão, Carnaval, isso tudo é culto aos demônios, irmãos. Isso tudo era para enganar, diz que era para enganar os espíritos, né? Mas o espírito ninguém engana, porque o espírito já é do mal. O espírito aí já toma as pessoas. É eles que fazem as pessoas ser possuídas, né, irmãos? Então, irmãos, neste culto glorioso, onde Deus deu nessa quarta-feira, estamos aqui juntamente com a nossa querida Irmandade abordando este assunto tão delicado. E eu peço para a nossa querida Irmandade que compartilhe e dê sua opinião. O que vocês acham? Seus filhos vão participar? Porque, se eu não me engano, é lá pro dia 20 e pouco o Halloween, né? E as escolas já ficam vendo essas agendas para fazer algo para as crianças ali se fantasiar, né? Antigamente, a gente só via pela televisão em outros países, mas agora o mal veio para o Brasil também. E coisas enganosas, bruxaria, né?
é adivinhação, né, irmãos? E nós sabemos o que está por trás disso tudo. Já não chega os espíritos, as guerras espirituais que nós temos a cada noite, né, irmãos? Irmãos, que tem irmãos que não dormem, irmão. Tem irmãos que lutam cara a cara com o diabo, irmãos. Isso mesmo, cara a cara. Principalmente quando Deus tem uma obra para fazer numa família. Tem alguém para chamar na sua graça, tem alguém para tirar do mundo do pecado. O inimigo investe pesado. Mas estamos aqui todos juntos, aqui para colocar tudo que vier sobre notícias para nossa querida Irmandade. Hélio Bianco é um caro servo de Deus, um irmão que fez uma pregação maravilhosa, irmão, maravilhosa. Eu vou disponibilizar esta pregação do nosso irmão Hélio Bianco no grupo. Tá bom, irmãos? Quem quiser ouvir, vai estar lá no grupo CCBC Reforma. Tá bom? Deus abençoe grandemente a todos. Deixa aí o que vocês acham. E compartilhe, irmãos. E dá o joinha, né? Já dá o joinha para o YouTube mandar para mais pessoas. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.